Olá, mamães e papás! Hoje vamos falar acerca da difícil escolha de onde colocar os nossos bebês quando a licença de maternidade acaba. Devemos escolher a ama, devemos escolher um berçário, devemos escolher uma avó. O que é que será melhor? For Baby's Brain. Porquê é que esta escolha é uma escolha tão importante e tão difícil? Primeiro porque é um momento em que nós nos separamos do nosso bebê, não é? Nos primeiros 5, 6 meses, acumulando as férias, conseguimos estar muitas horas por dia com os nossos bebês, estamos com eles a responder às suas necessidades e por isso torna-se difícil não só para nós, mas para eles também, de repente, deixarem de estar tanto tempo assim connosco. Por outro lado, é importante porque nós vamos deixar esta pessoa aos cuidados de alguém e, portanto, vamos tentar confiar, arranjar a melhor opção para que o nosso bebê continue seguro e continue a sentir-se bem acolhido onde quer que ele fique. E, por outro lado, também, e daí esta escolha se reverter de uma importância tão grande, é que os primeiros anos de vida, em termos de desenvolvimento cerebral, são os mais importantes, são os mais vulneráveis para todo o desenvolvimento do cérebro que vai acontecer nos próximos anos e vão ter impacto sobre a vida do bebê, para toda a vida, quer na sua saúde física, quer na sua saúde mental. E por isso esta decisão fica assim mais pesada, com mais responsabilidade, porque vai literalmente influenciar o futuro dos nossos filhos. Quando nós estamos a falar em desenvolvimento cerebral, o que é que nós estamos na realidade a dizer? Nós estamos a falar sobre um órgão que, ao contrário da maior parte dos outros, nasce imaturo, ou seja, já me ouviram dizer muitas vezes, e não sou eu que diga a ciência, que se o cérebro dos bebês continuasse a crescer e eles só nascessem quando tivessem um cérebro maturo, todas nós mulheres morreríamos porque não temos largura de anca suficiente para uma cabeça continuar a crescer e poder sair pelo canal vaginal. Então, há este compromisso da natureza entre um cérebro imaturo, mas permanecermos como espécie no planeta. E, portanto, os bebés nascem com cerca de 25% do cérebro que vão ter em adultos. Mas, reparem, ao fim dos 3 primeiros anos, nós já temos cerca de 90% do cérebro que vamos ter em adultos. O que é que isto quer dizer? Que o primeiro ano de vida, em particular, e os primeiros 3, são decisivos, são onde nós vamos construir as fundações deste cérebro, que é basicamente aquilo que comanda tudo, não é? Que comanda o nosso corpo, comanda a nossa vida. E, portanto, estes primeiros anos são mesmo muito importantes. O que é que faz com que o cérebro se construa e se desenvolva? E porquê é que ele fica tão dependente de nós, cuidadores, os pais, os avós, todas as pessoas que fazem parte da vida de um bebê? Porque, na realidade, este cérebro constrói-se a partir de 2 coisas essenciais. Através das relações que a criança estabelece, ou seja, relações que devem ser de confiança, de segurança, responsivas. O que é que isto quer dizer? O bebê faz e eu estou disponível a olhar para poder dar satisfazer aquela necessidade, ou do bebê querer ser pegado ao colo, ou do bebê querer mudar a fralda, do que seja. Mas também com estimulação, ou seja, nós precisamos de expor o nosso bebê a situações diversificadas de estimulação visual, auditiva e, portanto, ter algumas brincadeiras que não são nada de extraordinárias, nem precisamos de brinquedos sofisticados, mas que são simplesmente o jogo do cucu, o falar para o bebê e ele responder. Ou seja, estes momentos de interação, quase como se fossem um jogo de ténis, em que o bebê lança a bola e nós apanhamos e devolvemos, e depois o bebê avança e dá-nos outra vez a bola. Ou seja, uma relação entre o dar e receber. Aliás, estas relações chamam-se mesmo relações de dar e receber e são a base fundamental para o desenvolvimento saudável do cérebro.
E são tipo, imaginem, quando nós nascemos, é como se fosse uma casa. Então nós nascemos com a parte genética, dá mais ou menos as plantas da casa, os planos de construção, mas depois é preciso mão de obra, não é? É preciso unir os tijolos, é preciso saber onde é que vai ser o quarto, onde é que vai ser a sala e construir paredes fortes e construir acima de tudo as fundações da casa, não é? Se nós não tivermos estas fundações sólidas, o que vai acontecer é que mais tarde nós vamos ter paredes a rachar, que podemos pintar, mas se a base não estiver bem, nós vamos ter sempre aquela questão para resolver. Daí que é muito importante saber escolher se o bebê vai para a ama, se o bebê vai para a creche ou se o bebê fica com os avós. Na impossibilidade de nós termos os avós, porque já perceberam por esta lógica que não há ninguém que cuide melhor dos nossos filhos do que os avós, porque têm um interesse especial, não é mais um no meio de muitos meninos, e têm uma vontade, são pais pela segunda vez, por isso têm uma vontade intrínseca de querer responder ao bebê e de o tratar da melhor forma possível. E, portanto, na melhor das hipóteses, nós teríamos os avós. Com vantagens até para os avós também, porque nós sabemos que o facto de os avós terem netos ao seu cuidado faz com que diminua a probabilidade deles sofrerem de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Mas quando não temos isso, então o que é que vamos procurar? Na realidade, nós devemos procurar aquilo que seria o melhor para os bebés no sentido de quê? Tendo em conta isto que nós falamos sobre desenvolvimento cerebral, nós precisamos de alguém que seja cuidadoso, que seja carinhoso, que seja responsivo, porque não interessa eu estar a mudar a fralda só por mudar e não conseguir responder ao bebê porque ele está a falar para mim, a fazer blá blá blá. Ou seja, ser só funcional não é suficiente para desenvolver o cérebro, ok? Portanto, precisamos de alguém genuinamente interessada e pensem, para eu estar genuinamente interessado e conseguir responder às necessidades do bebê, eu não posso ter mais 6 bebés a meu cargo. Então, o que nos diz em literatura internacional é que, de facto, o rácio ideal no primeiro ano de vida seria de 1 para 1, no máximo 2 para 1, um adulto para 2 bebés. Depois de 1 aos 2 anos para 3, 4. E todos nós sabemos que não é isso que acontece nos nossos berçários, não é? Nós temos pessoas cheias de boa vontade e com muita vocação, mas que têm a seu cargo muitos bebés ao mesmo tempo. E é óbvio que alguém, quando chora e outro chora ao mesmo tempo, eu não consigo dar apoio a 2 ou 3 bebés ao mesmo tempo e, portanto, algumas das necessidades de alguns bebés vão ficar inatendidas. Então, o que nós precisamos, de facto, é de escolher uma pessoa carinhosa, cuidadosa, que dê muito colo, seja ela ama, seja ela educadora. Dentro das creches, nós precisamos ter a certeza que as pessoas que estão lá têm informação, não só as educadoras, mas também as auxiliares. Muitas vezes acontece de algumas auxiliares estarem na sala, por exemplo, este ano letivo, na sala com bebês, e se calhar no ano passado estiveram a dar auxílio, por exemplo, na cozinha. São situações completamente diferentes e por muito que as pessoas queiram fazer o seu melhor, por vezes desconhecem áreas do desenvolvimento que são importantes para cuidar dos bebés. Além do que nós estávamos a falar acerca da formação do pessoal, das pessoas que estão na creche, é importante também considerar, do rácio, não é, de bebés para adulto, é importante também considerar o número de horas que os bebés passam na creche. Ou nos berçários, neste caso, quando são mais bebês. E, na verdade, em Portugal nós temos os bebês a passarem muito mais tempo do que aquilo que seria aconselhado. E, para vocês terem uma ideia, aquilo que seria aconselhado seriam as 10 horas por semana. E há bebês que em 2 dias já passaram este limite. O que é que isto quer dizer? Que provavelmente, e o que a investigação nos diz é que os bebês que passam muito tempo nos berçários têm uns níveis de cortisol, aquela substância que dispara quando nós estamos em situação de fuga, de perigo, têm níveis de cortisol anormalmente elevados no final do dia e supõe-se que a relação seja com o número de horas excessivas que os bebés passam na creche. E normalmente isto depois acaba por ter impacto nos meninos, tornando-os um pouco mais agressivos e nas meninas, tornando-as um pouco mais ansiosas.
Por isso, muitas vezes, o facto dos bebês estarem no berçário pode efetivamente ser um fator de stress para os bebês, uma vez que estão muito tempo naquelas condições que nós falamos anteriormente de não ter um adulto vocacionado para si, ou pelo menos ao longo do dia terem muitos momentos em que se sentem em perigo pelas suas necessidades não serem atendidas. Claro que não há soluções perfeitas, não é? Entre escolher o local mais adequado, mas há pelo menos algumas ideias, alguns critérios que nós devemos ter em conta quando estamos a analisar cada uma das opções que temos. Claro que hoje dei-vos aqui algumas dicas muito genéricas, mas para qualquer dúvida já sabem, nós temos a consulta de SOS Creche para estas dúvidas que se colocam por volta dos 6 meses, onde nós podemos ajudar, se calhar, de forma mais adequada a cada um dos casos em particular, com todas as características que envolvem um cenário à volta do bebê. Não se esqueçam, subscrevam, ajudem a passar esta informação a outros papás, a outras mamãs. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes.